Por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. É o texto que nós vamos meditar, refletir aqui essa noite, porque esse texto contém uma aula sobre a vida cristã. Amém? E nosso professor dessa noite é Paulo, o apóstolo Paulo, dá uma aula magistral sobre a vida cristã nesse texto. Esse é um daqueles textos grandiosos que marcam a vida da gente, devem marcar tremendamente a nossa história. É um texto fantástico, eu tenho certeza que você vai manter esse texto na sua memória, num modo muito especial. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é um desses homens que a gente não precisa apresentar. O cartaz dele na Bíblia fala por si. Paulo, todo crente conhece alguma coisa de Paulo, já ouviu falar sobre ele, tem noção do que ele fez, a grandiosidade da sua mente, principalmente no que tange ao Novo Testamento, as cartas, as epístolas, a capacidade que ele tem de se aprofundar em temas tão difíceis quanto os temas da teologia mais clássica. Paulo trabalhou. Essa carta que você tem em mãos, cujo capítulo nós lemos o capítulo 2, é literalmente, isso já é um consenso entre os teólogos do mundo inteiro, a última carta que Paulo escreveu. Então o que nós temos aí, que acabamos de ler, não é só uma carta, é o legado de Paulo. É aquele tipo de coisa que você escreve com muita consciência de que já terminou o seu ministério. Você sabe que está no final da vida, você sabe que viveu bem, que cumpriu sua carreira, seu ministério, você sabe que agora tudo o que precisa é terminar bem. E o melhor de tudo é que Paulo sabe que está chegando no fim, mas mantém a chama do horizonte, porque ele sabe que Timóteo está vindo aí e vai dar continuidade a tudo o que ele fez. Timóteo para Paulo não é só um cooperador, Timóteo para Paulo é um filho na fé. É um menino que ele adota, que ele trabalha com ele o tempo todo, porque se não fosse por Paulo também seria muito difícil, uma vez que Timóteo era um rapaz jovem, tímido e doente. E é esse rapaz que Paulo ensina, ajuda, pega para trabalhar. E começa a trabalhar uma carta, depois ele parte mais para mais uma carta, que é essa que nós temos, com 4 capítulos extraordinários, cuja parte central da carta, o que é a essência, o miolo da carta, é a expressão tu, porém. Uma expressão tão profunda que no comentário de John Stott dessa carta, o tema do comentário é tu, porém. Principalmente porque Paulo vai traçar uma linha de contrastes. Ele começa a falar o que os falsos profetas e apóstolos fazem, aí dá uma pausa e diz tu, porém. Traduzindo para hoje, ele dizia: o mundo é complicado, mas você não. Os falsos profetas pregam uma mensagem mentirosa, você não. Eles cantam qualquer coisa, você não. Eles vivem uma vida complicada, tumultuosa, estranha, longe de Deus, você não. É como se Paulo pontuasse o tempo todo: não interessa que tudo isso aqui seja uma miséria, você não é assim. Eu acho tremendo Paulo dizer para Timóteo, deixar como construção da identidade de Timóteo, nas últimas palavras de Paulo, uma certeza da identidade: você não é assim. Isso aqui é uma aula da vida cristã.
Irmãos, eu queria muito que a gente conseguisse sair daqui hoje com isso na nossa mente. O mundo mente, trapaceia e engana. Nós não. O mundo tem falta de caráter e hipocrisia para dar e vender. Nós não. O mundo é cheio de injúria, de calúnia, difamação, intriga. Nós não. Porque nós estamos em Cristo, somos trabalhados por Cristo, tocados por Cristo e vivemos para Cristo e em Cristo. O mundo pode ser sujo, nós não. Nós permanecemos aqui. Eu queria que nós aqui hoje saíssemos com isso na mente. A partir do momento que você está em Cristo, uma linha divisória traçada. Você não é mais parte da sujeira, ainda que essa sujeira às vezes te atinja, mas mesmo te atingindo, você sente o nojo disso. Daí vem arrependimento e a busca por uma nova limpeza. Ou seja, a diferença é que agora temos consciência do antigo padrão. E é isso que Paulo vai colocar nesse texto. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta no texto que eu li, porque eu quero fazer um mergulho nesse texto para a gente pegar um pouco dessa aula poderosa sobre a vida cristã que Paulo coloca aqui para nós. Eu li 2 Timóteo capítulo 2. Paulo diz assim: tu, porém, meu filho, relacionamento. Não existe vida cristã sem relacionamento. Não existe vida cristã no isolacionismo, na bolha. Existe vida cristã na relação. Meu filho, tu, porém, meu filho. Paulo está dizendo assim: eu tenho com você não apenas um relacionamento igrejeiro, ou na linguagem do pastor aqui, religiosa. O que eu tenho com você é um relacionamento paternal. Nós nos ligamos a uma lógica familiar. Nós nos entendemos dentro dessa coisa do respeito, da consideração de um para com o outro. Eu sou teu pai, eu sei lidar com você. Sou mais velho, andei a primeira milha, já estou na tua frente, estou terminando a minha obra, vou chegar ao final. E o que mais me encanta em Paulo aqui é que ele não chega ao final bombando, detonando e por cima de todo mundo. Ele está preso, condenado, vai ser executado e vai morrer. Mas ele sabe que o corpo tomba aqui, levanta-se um príncipe no céu. Então ele está muito feliz em saber que cumpriu a sua carreira. Ele está dizendo para esse menino: eu quero que você saiba que nós temos uma vida em conjunto. Então você é meu filho. Paternidade. Aí ele poder dizer assim: Timóteo, saiba de uma coisa, eu estou saindo de cena, mas vão ficar outros homens e outras mulheres com quem você pode contar. Sabe o que é isso aí? É rede interligada de oração, gente que depende de gente. A igreja é tremenda e a vida cristã se configura muito nisso, onde nós temos uma santa dependência. A gente aprende uns com os outros, uns vêm com palavras, outros com cânticos. O Paulo escreveu isso aos Efésios: quando vocês se reúnem, um tem salmos, cânticos, hinos. A igreja é a mistura abençoada de deficiências e eficiências, de virtudes e decadências, e a gente está aqui para fazer parte de um banquete divino. A igreja é feita de uma rede de relações. Isso significa que ninguém aqui morre sozinho. Significa que a gente ora Pai Nosso porque o pão também é nosso. Significa que a gente se abraça e ora junto. Significa que a gente sofre junto, cresce junto, vence junto, que é para quando chorar junto também poder glorificar a Deus junto. Ou seja, ninguém aqui tem a obrigação ou o direito, entre aspas, de sofrer sozinho. Você tem que olhar para o lado e encontrar alguém aqui que você possa dizer: meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã, alguém em quem eu possa ancorar ou ancorar no momento que eu tiver de crise, porque eu tenho gente perto de mim. É uma aula da vida cristã. Tu, porém, você não, meu filho. E aí ele diz uma frase tão bonita: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Coisa linda é se fortificar na graça, até porque a graça não tem excepcionalidade, todos têm acesso. A graça fortifica exatamente porque diminui. Ela não fortifica porque te faz crescer acima de todos, porque quando você cresce demais acima de todos é o alvo perfeito de qualquer pedra. Ela te fortifica porque você cresce junto, e crescendo juntos todo mundo está no mesmo processo. Então fica todo mundo mais forte. É na graça do ajuntar, não do espalhar. Fortifica-te na graça. E essa graça, Paulo faz questão de não isolá-la de Cristo, como muita gente faz hoje, caindo nos conceitos equivocados de graça, como graça barata. O indivíduo que acha que pode pecar à vontade uma vez que Deus é graça. É um conceito equivocado de graça, porque esquece que essa graça está em Cristo Jesus, e uma vez estando em Cristo, a gente sabe que Ele é Salvador e fez na cruz aquilo que eu jamais faria. Então eu não saio pecando, porque eu tenho medo de machucar o coração do meu Salvador. Eu estou na graça e faço de tudo para agradá-lo e para viver com Ele por tudo que Ele já fez por mim. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ele está dizendo, Paulo está dizendo: Timóteo, eu quero que você saiba que eu estou aqui, estou na cadeia, estou condenado, eu não vou sair daqui. Ele vai escrever mais para frente: eu vou ser oferecido como oferta, mas eu não tenho medo, nem o medo me tem,
porque eu sei como vivi perante Deus, e eu posso deixar legados, conselhos para você, porque eu sei quem eu tenho sido, a dinâmica que eu tenho trabalhado, o modo como eu tenho vivido. Aí ele diz assim, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o que ouviste de mim. Olha que coisa interessante, Paulo tem uma coragem que falta muito hoje. Paulo está dizendo assim, olhe para mim, o que você já ouviu de mim, o que você já viu em mim, eu sou um exemplo. Paulo consegue dizer isso sem ser arrogante, metido ou exaltado, porque ele está dizendo a verdade, eu sei o exemplo que fui. Paulo está dizendo exatamente isso, quando ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o termo grego é mimetai, raiz das palavras mímica e mimetismo. É como se Paulo estivesse dizendo, eu sou um imitador de Cristo, e por melhor que seja o imitador, nunca é tão bom quanto o original, mas o imitador tem uma coisa fantástica, se aparece alguém aqui agora imitando alguém, imediatamente a gente começa a olhar para ele e começa a pensar, rapaz, está parecendo fulano, até que a gente acerta quem é a imitação, e mesmo que ele seja perfeito, a gente sabe que ele não é o original, é o imitador, é o que Paulo está dizendo, eu não sou Cristo, nem pareço tanto com ele, mas eu faço o meu esforço aqui, para você olhar para mim e dizer, ele está falando de Cristo, ou seja, desaparece Paulo, aparece Cristo, e a mensagem se estabelece na pessoa central de Deus. Isso aqui é muito importante a gente entender. Paulo diz assim, o que você ouviu de mim, o meu exemplo, a minha palavra, a minha vida, olha o que ele diz, transmite a homens fiéis, aptos, idôneos. Ele não está falando de velho, está falando de gente com a qualidade da mente. Ele está dizendo assim, Timóteo, não pare o ciclo da graça. Eu aprendi porque ouvi de alguém, e alguém passou para mim, e eu estou passando para você, e você vai ter que identificar na sua rede de relações outros homens capazes de ouvir e transmitir a mesma coisa, de modo que eu estou saindo de cena e deixando o fluxo da graça em movimento. Não parou em mim, não pode parar em você, não parou em Timóteo, passou para mais alguém, foi passando para alguém, passando para outros, passaram para alguém, passou para o pastor Salmo, passou para a catedral, estamos aqui hoje, e o nosso desafio essa noite é, não pare o fluxo da graça de Deus, não pode parar em você, tem que continuar fluindo até atingir essa geração e outras pessoas que puderem entrar por aqui. Amém, irmãos? Não pare o fluxo da graça de Deus. O que você ouviu vai passando, vai transmitindo, vai vivendo uma espiritualidade de fluxo, uma espiritualidade de ressonância, que atinge vidas, atinge gente, que não para em você, que não é egoísta. É como aquela viúva, olha que tremendo. Eliseu chega para ela e diz assim, pega o azeite e vende, e você e o seu filho vivem do resto. Em outras palavras, tire o milagre da sua casa e faça ele circular pelas ruas da cidade. O que Deus dá para você também atinge gente, tem que atingir outras vidas, tem que atingir outras pessoas, tem que tocar outras pessoas. A fé cristã não é uma fé do egoísmo. Egoísmo e fé cristã não combinam, são contraditórios. Se a graça de Deus agiu em você, tem que atingir outras vidas, precisa atingir outras pessoas perto de você. Só que olhe, não basta que seja uma espécie de, pela própria dinâmica do rosto, do corpo, como muita gente faz. Tem gente que acha que só por estar em pé, com uma Bíblia de 2 metros na mão, em pé, no ponto de ônibus, alguém diz, você é crente? E fala, maravilha. Isso é só a constatação óbvia de um fato. O tremendo não é quando você está lá todo vestido de crente, com um adesivo de crente na testa, foi Deus que me deu. É quando você está no emprego, com as roupas do serviço, sem qualquer distinção dos outros, e mesmo assim alguém sabe que tem algo diferente em você. Aí você pode dizer, porque o fluxo da graça não parou, ele ainda está agindo em mim, as pessoas ao meu redor estão sabendo que há uma diferença aqui, não é a diferença teatral, feita para aparecer, é a diferença essencial, aquela que aparece sem que você perceba. Já percebeu que crescimento é imperceptível para quem convive com você? Quem tem filho pequeno sabe disso. Você está convivendo com seu filho normalmente, até aquela tia te visitar. A primeira coisa que ela diz é, como esse menino cresceu? Você não viu, porque é imperceptível aos olhos de quem está perto. Essa mesma coisa acontece na vida cristã. A gente não vê, mas quem está perto percebe se a gente está crescendo ou minguando. É porque o fluxo da graça se faz sentir, ele é perceptível na comunidade da graça. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo escreve, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas transmite a homens fiéis e aptos também a ensinarem
os outros. Paulo trabalha com didática, é interessante isso. Ele está dizendo assim: eu quero que você entenda, Timóteo, que eu não estou colocando você no mundo para fazer uma venda. Você não está no mundo a passeio nem a negócio, é a serviço, serviço do reino. E esse serviço é didático, é um serviço que ensina. Eu quero que você entenda, Timóteo, que o fluxo da graça que eu estabeleci, foi estabelecido antes de mim, na verdade, passou por mim, estou passando a você, é um fluxo de mestres. Ele vai atingir cabeças, mentalidades. Paulo está tão ciente disso, que no capítulo 4 ele vai dizer que o povo vai se cercar de mestres, e vão sentir coceira nos ouvidos. É o que a gente está vivendo hoje. Você já viu que hoje quase toda igreja tem um mestre a tiracolo? Cada um dos mestres que dizem apenas o que todo mundo quer ouvir. Hoje a gente já paga para ter um mestre, um personal mestre, é um negócio maluco. Todo mundo tem isso. Paulo acertou em cheio. Tanto que a maioria do que se tem hoje na igreja não são mestres fiéis às Escrituras, mas mestres fiéis a uma narrativa, a um jeito de falar para ver se o ouvinte se torna cliente, de cliente se torna consumista e de consumista escravo. Os mestres da palavra são diferentes. Muitas das vezes vão dizer aquilo que você não gosta, não quer e que te machuca, mas te sara, te dá vida e te põe aqui. O fluxo da graça não para, porque é a verdade que a alimenta constantemente. Amém? Olha o que ele vai dizer. É tão sério o que eu estou dizendo que ele desemboca imediatamente no raciocínio para a palavra sofrimento. Olha o versículo 3, sofre comigo. Paulo dá 4 advertências para Timóteo nessa última carta. Ele vai falar: olha, prega a palavra, sofre comigo, suporta, guarda o bom depósito. O tempo todo falando de coisas complicadas. Só que aqui nesse capítulo em especial, ele está descendo para algo que é sofrido. Ele está deixando para Timóteo um legado que é verdadeiro, sem máscaras, original. E quem trabalha nesses parâmetros não pode fugir da dor. Então ele vai dizer: Timóteo, se você se mantiver dentro daquilo que eu estou te falando, um homem fiel às origens, um homem que não para o fluxo da graça, um homem que aprende e passa, um mestre de Deus, prepare-se para sofrer. Olha o versículo 3, sofre comigo. E aí, Paulo é tão espetacular que ele vai dar 3 metáforas, 3 imagens, cada uma delas numa perspectiva extraordinária da graça de Deus e do que é vida cristã. E é isso que eu quero passar para vocês aqui essa noite, porque eu tenho certeza que isso aqui é fortalecimento de Deus para a segunda-feira que virá. Ele começa dizendo assim no versículo 3, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Aí ele vai dizer no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar o que o alistou para a guerra. Agora olha para mim. Paulo está dizendo: Timóteo, ao longo da minha vida, eu experimentei algumas ideias, eu aprendi com alguns projetos, notei algumas perspectivas, eu entendi como é que funciona de fato a vida cristã. E uma das perspectivas que eu aprendi é a do soldado. Até porque Paulo estava preso, viveu grande parte da vida preso. Se teve um homem que usou demais as imagens e metáforas da cadeia, foi Paulo. Aos Filipenses ele vai chegar no final da carta dizendo: os da casa de César vos saúdam. É um jeito de Paulo dizer que ganhou um monte daqueles soldados. Paulo vivia com pretorianos perto dele, sabia como era a rotina do soldado, o jeito do soldado. Ele vai falar do salário do soldado. Paulo não era um indivíduo que, porque estava preso, abria mão de aprender. Ele observava tudo, ainda que preso, ele usava aquelas cadeias como metáforas e imagens do evangelho. Então ele chega agora para aquele Timóteo e diz assim: Timóteo, sofre comigo como bom soldado. Ele está falando que ser soldado não é fácil, a gente sofre. Tem que fazer campana, tem que acampar em lugares complicados, dias difíceis. E é bom lembrar que os soldados da época não andavam camuflados e ajeitadinhos como o de hoje. Era complicado, era difícil andar naquela forma, com aquelas armaduras. É tão interessante na época que você vai ver, por exemplo, lá na época de Davi, quando Saul coloca a armadura dele em Davi, ele não consegue nem andar. Tinha que levar um tempo para aprender a lidar com isso. E agora Paulo está falando: olha, cuidado, não é fácil, você vai ter que sofrer comigo como bom soldado. Mais do que isso, ele vai dar para nós uma perspectiva da vida cristã. Presta atenção no que eu vou dizer. É como se Paulo estivesse dizendo que a nossa vida cristã se estabelece em pequenas etapas. Uma das primeiras etapas da vida cristã é que a gente começa como soldado. É porque a gente está com o gás todo. A gente foi alistado para a guerra. É primeiro amor. É quando você está na igreja, nos primeiros momentos, se envolve com todo mundo. Tudo quanto é festa você vai. Você se alista para qualquer tipo de coisa, porque você se sente o guerreiro, a guerreira. Vai para cima, arrebenta, seja qualquer tipo de coisa. Pode ser uma oração na laje, de madrugada você está lá. É soldado. Está para o que der e vier. Atira para todo lado. Fala a verdade.
A gente passa de tropa de elite, a gente faz de tudo. Quando chega nesse momento, a gente está para cima, a gente vai com tudo. E aquela sensação maravilhosa de que eu estou agradando ao Senhor que me alistou, o general da guerra, até a inologia vai por esse lado, homem de guerra é Jeová, eu vou derrubar as muralhas. A gente vai para cima. E a gente olha para o lado e vê os guerreiros de fardas, companheiros do exército. A gente tem a linguagem da guerra, a gente faz de tudo. Nessa época, nessa etapa, a gente está para o que der e vier. Mas aí vem a segunda etapa. Olha o versículo 5. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado, se não cumprir o regulamento. Olha que interessante, Paulo deu uma olhada no ginásio, no estádio da época, e percebeu nas Olimpíadas gregas, aquele movimento todo, o show, o espetáculo do indivíduo que é o atleta, que corresponde muito bem, e Paulo vai deixar bem claro, na época de Paulo, que o doping já não era bem-vindo, não é? Se você competir, burlar as regras não é importante. O importante é que você consiga competir tendo a consciência de que está dentro de uma normalidade. Ou seja, é a segunda etapa da vida cristã. Paulo está falando, na primeira etapa você é como um soldado. E você tem a companhia do seu general e dos seus companheiros de farda. A segunda etapa é uma das mais perigosas, porque é quando você já é um atleta. É aqui que você faz a obra missionária, é aqui que você vira pregador, aqui você vira cantor, cantora, aqui você ministra louvor na igreja, aqui você dá oferta, aqui você é um atleta da igreja. Você desenvolve um trabalho físico extraordinário na fé. Aqui você tem a companhia da multidão, e aí é que mora o perigo, quando a multidão te aplaude, reconhece o que você faz, quando o seu nome bomba, quando você já é recebido nos lugares sem sequer abrir a boca, você é o atleta, todo mundo sabe teu nome, está debaixo da fama, na etapa de todos os louvores, nessa época que tudo é bom, e você tem a companhia de todo mundo. Aí Paulo está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, quando você for soldado vai ser bom, você bate, vence, luta, tem os companheiros de farda e tem o general. Quando você for atleta é espetacular, você vence, ganha prêmios, teu nome bomba, a multidão grita o teu nome. Mas tem uma terceira etapa, Timóteo, dá uma olhada no versículo 6. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Aqui é que a coisa fica estranha. Agricultor não tem ninguém por perto, naquela época principalmente. Ele é o que levanta mais cedo, ele é o que trabalha mais duro, ele é o que pega no cabo da enxada, a mão é calejada, não tem ninguém. Ele tem que ter uma fé tremenda para plantar a semente e crer que Deus vai dar o crescimento. Ele tem que acreditar que não tem ninguém por perto. É um trabalho solitário, tedioso, cansativo e com pouco resultado. É um trabalho sem status, sem fama e que ninguém vê. Todo mundo glorifica o mercado, pouca gente glorifica quem plantou. Nessa etapa, ninguém te vê. Talvez a gente tenha aqui hoje esse tipo de gente aqui, ó. Tem gente aqui na dimensão do soldado, bombando, fazendo batalha para todo lado, cheio de insígnias e medalhas. Tem gente aqui hoje, pode ter certeza disso, que são os atletas da fé. Eles estão a todo vapor, 2.0, a todo nível. Mas também tem aqui hoje gente que está na dimensão do agricultor, planta, a mão está calejada, sofrida, mas os três estão na mesma fé, na mesma vida e na mesma graça. E Deus é Deus de todos, é o Senhor que chama seus soldados, é o Senhor que honra seus atletas e é o Senhor que abençoa a semeadura dos seus agricultores. Ele ainda é o Senhor de toda a igreja, porque a igreja é dele e a graça também é. A igreja é isso. Eu sou fascinado com essas metáforas que Paulo usou para a fé cristã. A vida cristã é feita assim, nessa dinâmica de resultados. Paulo está dizendo assim, eu quero que você saiba, Timóteo, como é bonito a forma que a gente enxerga e que Deus nos enxerga. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é que todo mundo na fé cristã faz algum tipo de trabalho. Fé cristã não é para os que passam na vida fazendo surf celestial. Não é para playboys da celestialidade, é para quem trabalha, seja soldado, seja atleta, seja agricultor. Alguma coisa você faz porque em algum lugar você cabe, porque Deus não te chamou para ser o inútil da fé. Deus te chamou porque sabe que em algum lugar você vai ser usado para a honra e a glória dele. Eu tenho visto muita gente que parece que tem um certo medo de ser usado por Deus. É estranho isso, porque não há ninguém aqui que seja um inútil da fé. Deus não te chamou para ser o inútil. Aquele indivíduo que senta no canto e pensa assim, fulano prega, o outro canta, o outro ora, e eu não faço nada. Não existe esse nada na fé. Nós somos corpo, a cabeça é Cristo. E John Stott dizia que o amor é o sistema central, circulatório do corpo de Cristo. Imagina. E a definição de amor de John Stott é que amor é mais serviço do que sentimento. Porque se você quiser ver a verdadeira definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, porque ali em ato, Deus colocou o amor na vida e na história.
A verdadeira igreja é uma igreja de gente que se move, gente que trabalha, ambiências da fé, de gente que tem suor, que faz diferença. Não é uma fé do veraneio, do encostado, daquele que não tem qualquer tipo de envolvimento com a graça. Eu acho extraordinário que Paulo, nesse caso aqui dessa carta, ele está preso, está condenado. Alguns historiadores chegam a dizer que dias depois dessa carta que provavelmente saiu a sua condenação e ele foi executado. Até hoje não se tem certeza se Timóteo sequer recebeu essa carta. Mas uma coisa é certa, Timóteo seguiu à risca o que ele disse. É muito raro você encontrar alguma informação sobre Timóteo na história, mas uma delas está em Hebreus, que ele foi posto em liberdade. Portanto, seguiu fielmente o que Paulo falou, ao ponto de ser preso como Paulo, e ainda bem que foi liberto. Ele seguiu fielmente o que Paulo falou. Agora eu queria que você lembrasse de uma coisa aqui, ó. Não tem nada mais tremendo na fé cristã, na vivência da fé cristã, do que a gente ter a certeza feliz de que Deus gosta do trabalho que a gente faz. O apóstolo Paulo escreveu: em Cristo, o nosso trabalho não é vão. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Em Cristo, o seu trabalho não é vão, seja ele qual for. Pode ser o menor trabalho da igreja, em Cristo o seu trabalho tem significado. O seu trabalho faz sentido na casa de Deus, seja qual for o seu trabalho. Ele faz sentido na casa de Deus. É importante a gente entender isso, porque por incrível que pareça, existe essa coisa da dinâmica do status. Há muita gente acreditando que só trabalha na obra quem sobe aqui, e é um erro grave. Tem grandes operários da fé que ninguém sabe o nome. É gente do anonimato, das tramas da vida. É porque quando a gente olha para um colar ou para um tapete, só vê a obra de arte, não vê os fios da trama. Esses são os fios da trama da igreja. Ninguém sabe quem eles são. Eles são heróis do anonimato, cristãos guardados no esconderijo do Altíssimo. É gente que ninguém sabe. É gente que provavelmente orou tanto por você, por isso que Deus te deu o livramento. Você não sabe o nome, mas eles trabalham. É gente que está orando, honrando a sua vida e fazendo alguma coisa no reino por você. São os agricultores da fé. Eles estão de madrugada, eles estão calejando a mão para que essa obra continue, para que ela permaneça, para que ela dê frutos e os frutos ganhem a eternidade. É bonito quando a gente vê isso. Eu acho tão tremendo a gente andar por esse país todo e encontrar irmãos que às vezes a gente nem lembra, não faz ideia. E o irmão fala: eu tenho orado por você, tenho orado pela sua casa, tenho orado pela sua família. A igreja precisa voltar a entender essa rede de solidariedade. Sabe o que é solidariedade? É você viajar para a solidão do outro, porque não existe solidão a dois. Então quando você viaja para dentro da solidão do outro, essa solidariedade implode a solidão do um. Então você consegue fazer com que os dois corações, unidos numa mesma graça, façam brotar a alegria que está ali. Solidariedade, solidários, muito melhor do que solitários. Interessante que Paulo diz uma coisa, ele deixa no ar no versículo 7, ele diz assim, ó: medita no que eu estou te dizendo. Essa expressão é tão tremenda. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo quando alguém lê essa carta para você e pense nisso. É como se Paulo estivesse dizendo nas entrelinhas assim, ó: Timóteo, uma coisa que eu descobri na cadeia, que a melhor coisa que existe no tempo é parar para refletir. Pensa, medita. A palavra no original tem o sentido de sentir o gosto da boca. É uma das palavras usadas antigamente para quem degustava vinho. Sentir o gosto em todas as papilas gustativas da boca. Ele está dizendo assim: Timóteo, o que eu estou te dando é um alimento espiritual tão tremendo que você não pode engolir a seco. Come e sinta o sabor disso. É exatamente isso que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Não pega essa palavra como mais um sermão de domingo no culto à noite de algum dia. Coma isso como um poderoso alimento espiritual para a sua alma, para você sair daqui nutrido da verdade e da graça de Deus. É mastigar, medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender. Agora, a lógica que Paulo coloca é tremenda. Ele está dizendo assim, ó: eu estou falando, mas isso não vem de mim. Isso é do Senhor, e se é do Senhor, e ele usa essa palavra Senhor exatamente por isso, eu quero que você saiba, Timóteo, que Ele é quem manda. Como eu coloquei Senhor, é para você lembrar que agora você é soldado, e Ele é seu general. Eu já sou um agricultor, mas é para Ele que eu plantei, e se a gente tiver aqui algum atleta, a gente trabalha para Ele. Então, para a honra e glória dEle, tudo que a gente ouve, Ele explica, porque Ele é o Senhor da palavra falada. É como se Ele estivesse dizendo assim, ó: nenhuma dessa palavra se perde na história. Nenhuma dessas mensagens fica jogada em qualquer lugar. Elas têm peso de vida e elas precisam encontrar no nosso coração algum canto aí para fazer diferença.
Esses dias eu estava pensando em Jesus andar com seus discípulos. Ele passa 3 anos e pouquinho andando com esses discípulos, o tempo todo. Fala com eles o tempo todo, explica uma série de coisas. Depois Jesus vai para o céu, e esses discípulos agora que tomam conta e fazem a sua missão. Aí quando você vai ver um Pedro, por exemplo, quando a gente olha para Pedro lá, enquanto andava com Jesus, eu fiquei pensando nisso esses dias. Se a gente chegasse hoje para um coach, por exemplo, e mostrasse Pedro, eu garanto que ele dizia que Pedro ia falhar. Porque Pedro tem inconstância demais. Garanto que ele ia falar para Pedro: Pedro, você está errado. Quer ver só? Se a gente tivesse um coach hoje, naquele dia onde Jesus estava lá no Getsêmani suando sangue e os discípulos dormindo, sabe o que o coach diria? Diria que os discípulos estavam certos e Jesus errado. Ele ia dizer: Jesus, o que é isso? Sofrendo por antecipação, se amargurando desse jeito, para quê? Levanta, seja forte, firma, você consegue. Olha os discípulos, estão dormindo, tranquilo, esses caras são bons, eles já entenderam a lógica. Quem conhece a Bíblia aí sabe que deu tudo errado. Ou seja, quem chorou antes venceu depois. Quem dormiu antes fugiu na hora do H, não é? Por quê? Porque a lógica para Jesus não tem a ver com a gente criar facilidades imaginárias para uma vida difícil de viver. O que o texto bíblico nos chama é para ser gente de verdade na vida que a gente vive. A Bíblia não faz uma fantasia, uma espécie de cenário da vida. Em nenhum lugar na Bíblia tem isso, de que tudo é muito lindo, tudo é muito fácil, e de que quando você chegar em Cristo vai ser tudo tranquilo, light, flex, clean, não. A fé cristã na Bíblia é direta. Ela diz que quando você vier, prepare-se para perder. É por isso que você vai ter consolador, consolo para quem perde. Prepare-se para chorar, por isso você vai ter gente do seu lado para te abençoar no processo. Prepare-se para enfrentar, porque não é aqui o vosso descanso. Você já está aqui para trabalhar pelo reino. Então trabalhe pelo reino daquele que te chamou e que sabe o que tem melhor para você. É bonito quando a gente olha a fé cristã por esse ângulo que Paulo coloca. Na sua casa, se você puder, com calma, leia essa segunda epístola de Paulo a Timóteo. São 4 capítulos só. Como é profundo isso. Como Paulo vai trabalhando com calma, com graça. No 4º capítulo, que é o final, eu gosto demais de pensar nessas últimas palavras de Paulo. Eu queria que você me acompanhasse lá no capítulo 4, para a gente ir para, literalmente, as últimas palavras de Paulo, para você ver o peso, a profundidade disso. Tanto que eu queria que você mantivesse na sua mente essa noite, que você está diante de um homem que está no corredor da morte. Mantém isso aqui na sua mente. Ó. Depois que ele escreveu essa carta, provavelmente alguém gritou dias depois: prisioneiro Paulo. Abriram aquela cela pela última vez e Paulo foi decapitado. Lembre-se que essa aqui é a última vez em que Paulo vai pegar a pena e vai escrever umas palavras. Lembre-se que Paulo está velho, Paulo está cansado, mas Paulo sabe o que fez. Ele sabe de onde Deus o tirou, onde Deus o colocou, e que por pura graça Deus o usou para ser o homem que foi. Tente imaginar comigo essa cena. Paulo abre pela última vez o pergaminho. É pela última vez que ele pega a pena. E ele vai escrever isso aqui, ó, capítulo 4. Eu te exorto. O termo no original é quase um pedido desesperado. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, eu aprendi, no final da vida eu vi a lição das lições. Tudo que a gente faz na presença dele. Se a gente tiver essa consciência, muda a nossa vida inteira. Qualquer coisa que eu faço diante da presença sagrada dele. Ele está presente em todos os instantes da minha vida. Então exorto-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. E olha o que ele diz: prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta, com toda a paciência e ensino. Aí ele vai dizer uma coisa fantástica: vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. É a visão da revelação do que acontece hoje. É Paulo sendo transportado para a cena atual. É Paulo dizendo que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã de manhã. É Paulo dizendo que você não precisa ter medo do futuro, porque Deus já está lá. Aí vem o versículo 4 e 5. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, de novo, você não, Timóteo. Tomara que alguém entenda isso aqui hoje. Você não. Eles vão se voltar às fábulas, mas você não.
Eles vão se cercar de mestres da facilidade, você não. Eles vão acreditar em qualquer historinha, você não. Eles vão ouvir um monte de pregação meia boca, você não. Eles vão atrás de tudo quanto é guru dos púlpitos, você não. Porque você tem raízes, tem pai, tem palavra, tem destino, você sabe quem é. Você não, você é meu. Você é meu. Olha que frase, versículo 5. Tu, porém, ser equilibrado, a melhor versão é sóbrio, o contrário do bêbado. Paulo está dizendo, a bebedeira espiritual vai gerar muita gente tosca, você não, equilibrado, sóbrio, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Eu tenho para mim que aqui ele para de pensar em Timóteo, aqui ele escreve, para de pensar em Timóteo e dá aquele calafrio. Aqui nesse texto eu vejo o Paulo humano, o Paulo que tira um retrato da crise, o Paulo que percebe que tem cadeias no braço, o Paulo que sabe que nunca mais vai abraçar os irmãos. Aqui eu vejo o Paulo humano, o Paulo que nunca mais vai ter prazer de comer na casa da irmã Febe, o Paulo que nunca mais vai dar um beijo no rosto dos seus amigos, aquele Paulo que disse para os irmãos lá em Éfeso, em Atos capítulo 20, Deus sabe que eu preguei toda a palavra a vocês e que eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Esse Paulo aparece aqui. Aqui ele não é um guerreiro, aqui ele também não é um atleta, eu acho que nem um agricultor ele é mais, aqui ele é alguém de volta para casa. Olha o que ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo assim, Timóteo, eu vou morrer, eu sei disso, mas a certeza desse Paulo aqui é uma tão linda, como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu vivi para ele, então eu vou voltar para ele, eu estou em paz. Olha o que ele vai dizer no versículo 7, combati o bom combate. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Timóteo, eu posso ir para casa, porque eu sei que eu não lutei guerras erradas, eu combati o bom combate, eu sei em que guerra lutei, eu me alistei na guerra certa, eu não lutei contra os meus irmãos, contra a minha liderança, nem contra a igreja, eu lutei contra as hostes infernais e eu estou vencendo, eu estou saindo porque Deus me leva, não porque eles me tiram, eu estou aqui porque eu não me perdi no meio da batalha, eu combati o bom combate, terminei a carreira, eu parei de correr. Ou seja, olha que tremendo, guardei a fé. Olha a lógica de Paulo, é a mesma que ele disse para Timóteo no capítulo 2. Ele está dizendo, eu combati o bom combate, passou a fase do soldado. Eu terminei a carreira, cansei como atleta, mas eu guardei a fé, depositei e agora é hora dele fazer crescer. E você, Timóteo, é minha semente, é meu fruto. Eu já estou colhendo em vida, por isso eu saio em paz, porque eu conheço o Deus a quem tem me abençoado no caminho até aqui. O próprio Paulo está vivendo no capítulo 4 o que pregou no 2. Olha que coisa fantástica, ele vai dizer mais ainda, ó. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. É Paulo falando para nós, hoje nós estamos inseridos aqui, ó. Quantos amam a vinda de Jesus? Se você ama a vinda de Jesus, você faz parte desse texto, esse texto te atinge, os que amam a vinda de Jesus estão parte da pena de Paulo. E aí ele vai dizer, versículo 9, vem logo, volta para Timóteo, procura visitar-me em breve. E olha que incrível, ó. Demas, por amar esse mundo, me abandonou, as crises continuam. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Olha o que ele está dizendo, foi um monte de gente para fora, uma debandada geral, Timóteo. O problema da gente se alistar na guerra é que tem desertores. O que ele está dizendo é que Deus sabe que tem perdas no processo. Ele está dizendo, Timóteo, quero que você entenda de uma vez por todas, que mesmo trabalhando na fé com toda a sua alma, com toda a verdade, vai ter perdas. Nem todo mundo vai estar do seu lado. Alguns dos melhores guerreiros vão sair, muitas das vezes você vai se ver sozinho na linha de frente, eles vão dar para trás, eles vão fugir, eles vão te trair. Saiba disso, só tem um que nunca te abandona, é o Senhor da vida. Ele permanece com você em todo o tempo, onde você estiver, seja no meio, no epicentro da guerra, ele permanece lá. Aí ele vai dizer assim, ó, só Lucas está comigo, ainda bem. Lucas é o médico amado, é um indivíduo que escreve muito, que está com Paulo fazendo pesquisas, que ajuda Paulo, que abandonou, quem sabe, uma carreira para ficar com Paulo.
Olha o que Paulo está dizendo nas entrelinhas. Tem perdas, mas elas não são totais. Ainda tem gente de Deus que anda com a gente. Deus guarda a gente para andar com a gente. Deus usa a gente para abençoar a gente. Não é todo mundo que sai. Na fé cristã, Judas é um. Ainda tem 11 apóstolos. Não jogue fora a igreja toda porque alguém te decepcionou aqui. Tem crente que faz isso. Alguém decepciona ele só porque pisa no pé dele lá fora e sai falando do pastor a Cristo. Às vezes é um. Tem muita gente boa aqui para te abençoar e curar a ferida do seu pé. Olha que coisa tremenda. Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Isso aqui, é coisa que você só faz no final da vida, de verdade. Paulo está no final da vida, ele já sabe que cumpriu a carreira, sabe o que ele faz? Um ato de humildade. Porque quando você vai ver quem é João Marcos para Paulo, era um problema. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele sai junto com João Marcos e Barnabé, e dá uma guerra entre eles tão grande, que a Bíblia, com seu linguajar tão clássico e polido, diz, uma não pequena contenda, foi uma guerra. E por causa disso foi cada um para um lado. Só que agora Paulo é honesto e humilde o suficiente para dizer, traz Marcos, está tudo perdoado, e ele é muito útil para mim no ministério. Olha o que Paulo está dizendo, não interessa se ele errou lá na frente, foi consertado o processo, de modo que hoje ele serve para mim, porque serve a mesma causa que eu. Ou seja, o perdão liberta a gente para andar junto na mesma causa. Olha o que Paulo está dizendo. Versículo 12, mandei Tíquico para Éfeso. Ele está dizendo assim, estou no final da vida, mas eu não perdi a memória. Eu continuo com os meus irmãos. Quando eu leio esses textos aqui, eu lembro muito de alguns pastores que eu já andei nessa caminhada cristã. São pastores que se você ficar 1 hora perto deles, você vai perceber que ele faz de tudo menos pensar nele. Se você quiser, tira um dia para ficar perto do pastor Salmo. Você vê. O celular toca direto, toda hora tem alguém. Não é, pastor? O tempo todo. Paulo faz isso. Pastores são assim. Mestre não tem paciência, pastor tem uma paciência admirável, chega a ser invejável. Mestre tem vontade de chegar, fazer logo e definir. O pastor dá uma volta imensa, porque o mestre sabe o que o pastor não faz. É interessante. Aí quando o pastor faz, o mestre não sabe. Então quando você junta os dois, fica aquilo que o pastor faz com o que o mestre sabe. É a bênção da igreja, a unidade das diferenças. A igreja é feita assim. Agora quer ver uma coisa tremenda? Olha o que Paulo diz no versículo 13. Quando você vier, Timóteo, lembre disso aqui, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo está no final da vida, sabe que está condenado, que vai morrer e mesmo assim quer ler. E tem crente que nem sabe quanto tempo tem de vida e não lê nada. Eu tinha que deixar a minha. Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima da mesa, até o vento vira a página, só o preguiçoso não lê. Paulo olha e diz para Timóteo, Paulo podia fazer uma lista de um monte de coisa, eu vou morrer, então pelo amor de Deus, traz aquela comida que eu gosto muito, traz um iPhone 12, traz alguma coisa para mim. Não, ele pede 3 coisas essenciais. Ele está dizendo assim, o inverno vai chegar e eu preciso de uma capa para cobrir o velho corpo. É Paulo, não tem uma Ferrari. Ele tem uma capa que deixou na casa de alguém, traz para mim. Eu preciso de uma capa para o meu corpo. Eu preciso de livros para colocar ordem na mente. E eu preciso dos pergaminhos, escritura, palavra, para colocar alimento no coração. Não preciso de mais nada. Se o corpo estiver um pouco aquecido, a mente estiver em paz e a alma alimentada, eu vou feliz. Isso é prosperidade, não tenho necessidade de luxo. O que eu tenho já é o que eu preciso para viver. E eu tenho gente que pode me trazer. Eu tenho amigos. Aí ele segue com uma coisa, olha o que ele vai dizer. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tem cuidado com ele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha o que ele está dizendo. Sempre tem alguém que resiste àquilo que a gente fala. Agora, olha para mim. Sinceramente, até hoje eu não vi uma pessoa na igreja que resista às palavras do seu pastor e se dê bem. Nunca vi. É impressionante. Palavra de pastor é direcionamento. Quando você pega uma palavra do seu pastor, resiste, levanta, acha que é muita coisa, você já passa por uma metamorfose, porque de ovelha vira galo. Agora, quando você age com obediência debaixo das asas do seu pastor, ainda que seja difícil, você permanece fiel e Deus te honra, porque Deus está com ele, a liderança da igreja. É Paulo. Então Paulo diz, cuidado com ele, porque ele resistiu às nossas palavras. Aí no versículo 16 ele fala assim, na minha primeira defesa ninguém me ajudou. Volta Paulo, volta a ser Paulo falando de si, e colocando, expondo dores da alma. É para isso que serve a carta, ele joga no papel, na primeira defesa ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam,
que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada a todos os gentios e eles a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, Satanás tentou por todos os lados, não conseguiu, tentou também por dentro, arrebentando a minha alma por dentro, tirando gente de perto de mim, me deixando solitário, vazio, sem ninguém. Na hora que eu precisava dos amigos, não teve ninguém. Satanás tentou usar a solidão para me abocanhar por dentro, porque por fora não conseguia, tentou por dentro, mas o Senhor esteve comigo. Como o Senhor está dentro, Ele não atingiu aqui, porque o Senhor está dentro, e quando o Senhor está dentro, eu permaneço fiel. Sabe aquela sensação de que tudo de ruim resolveu vir de uma vez só? Paulo está passando por isso. Se Paulo desse um testemunho da sua vida aqui, você ia chorar ao invés de aplaudir. Ele ia dizer, está tudo ruim, complicado, tem uma lista de gente que me abandonou, gente difícil, o único que eu posso acreditar ainda está comigo aqui, vai levar uma carta para você, a coisa está complicada, e no último momento eu olhei para um lado e para o outro, era a minha defesa, eu não vi ninguém. Eu fico imaginando isso de Paulo, um homem que escreveu tanta carta, que fundou tanta igreja, que tinha tanta gente, na hora que ele mais precisa, que ele se levanta num tribunal e olha para o lado e não vê um rosto conhecido, ninguém para ajudar na hora que mais precisa. Aí eu estava lendo um teólogo inglês que disse assim, Paulo era muito parecido com Cristo, e nós também devemos ser, só que para que nós sejamos parecidos com Cristo, Deus nos fará passar pelas mesmas coisas que Cristo passou, que é para moldar o nosso caráter igual ao dele, sofrimento, angústia, solidão e abandono, mas isso nos tornará igual a ele, fortes o suficiente para entender que já temos o Pai, e quem tem o Pai pode amar tranquilo, porque não precisa do amar no retorno. Olha que tremendo que é isso. Aí Paulo vai terminar. Eu queria que você acompanhasse comigo o final da vida de Paulo, literalmente as últimas palavras. Versículo 18: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. Certeza, confiança, a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Sabe o que Paulo faz? Termina a carta 2 vezes. Isso aqui é espetacular. Ele termina a carta, diz amém, provavelmente para de escrever, chora, mas é pastor. Aí ele volta. Cumprimenta Priscila e Áquila, bem como os da casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente. Te lembra alguma coisa? É coração pastoral. Ele fala mesmo, mas não consegue terminar. Ele lembra dos irmãos que estão com problema. E ele que já está com problema dos problemas, nem lembra dele. Só manda o povo lembrar de quem está doente, que deixou no quem doente, que precisa de alguém. Manda um abraço para alguém lá. Como a gente tem que valorizar pastores com esse coração. Eles morrem, mas o coração fica. Olha que coisa linda. Apressa-te, vem antes do inverno, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos te cumprimentam. Aí ele fecha. E olha como ele fecha essa carta. O Senhor seja com teu espírito, é pessoal. A graça seja convosco, é igreja. Ele está dizendo assim, sabe como é que eu quero terminar aqui, Paulo? Timóteo, dizendo uma coisa para você. O mesmo Deus que vai estar em você, através de você vai estar em todos. Eu quero terminar dizendo que a nossa fé nos une, para quando Deus olhar para nós, enxergar o corpo, cuja cabeça é Cristo. E aí a vitória nossa é garantida, porque ninguém pode com esse Senhor. É assim que a gente tem uma aula da vida cristã. Vida cristã é uma vida que segue na solidariedade, na rede de relacionamentos, com gente abençoando gente, com uma igreja sendo capaz de orar uns pelos outros, com pastores segundo o coração de Deus, com gente que sonha com gente que anda junto com o outro, um ao outro ajudou, é gente que se aquece junto, que anda junto, que sonha junto, que chora junto, que sofre junto, até morre junto, para poder um dia celebrar junto, no lugar mais extraordinário, onde morte e inferno não nos atingem. É esse o povo de Deus, e esse povo está aqui. Nós somos igreja e nós estamos aqui pela graça de Deus. Fica de pé, por favor. O apóstolo Paulo era tão tremendo nesse aspecto. Ele constrói um texto que deixa como legado das suas últimas palavras, os últimos sentimentos, a última devoção. Ele está dizendo para esse povo: eu quero que vocês saibam quem eu sou. Olha que coisa bonita que é isso. Esses dias eu estava lendo um livro e o escritor contou uma história. Essa história foi tão tremenda. O escritor conta de um casal de missionários, bem velhinhos. E eles completaram 40 anos, 50 anos, se não me engano, no campo missionário. 40 anos no campo missionário. E a igreja que os enviava mantinha todo mês. Só que aí a igreja mudou de presidente. E o presidente que assumiu a igreja não tinha qualquer visão missionária. E a primeira coisa que fez foi abortar o projeto missionário. Para não abandonar o casal de missionários velho lá no campo, mandou trazer de volta.
mas colocou numa casinha lá no canto da cidade. Aí um dia, um casal de missionários bem velho está lá reclamando, assim, triste. A velhinha lá lavando louça. E o velhinho começa a reclamar e dizer: Deus, é injusto demais. Será que é isso que merece um casal de missionários que fica 40 anos no campo e quando volta para casa é recebido desse jeito? Isso é justiça? Onde é que está a justiça nisso? E ele começa a reclamar, e eu vou te dizer uma coisa: é legítimo reclamar. Tem um provérbio africano que diz: não creio na dor sem Deus. É verdade. Ele faz parte do processo. Aí a velhinha fala assim: melhor a gente não reclamar, Deus sabe de todas as coisas, mas ele não aguenta. Ele começa a reclamar demais e fala para ela: quer saber? Eu vou sair, eu vou andar, eu preciso andar. E ela diz: não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar orando. Ele diz: então faz o seguinte, pergunta para Deus se é isso que recebe. Um casal de missionário que fica 40 anos no campo, quando volta para casa, é recebido desse jeito. É assim que a gente é recebido? E ele bate a porta e sai. Fica o dia inteiro andando. No final da tarde ele volta para casa. Encontra sua esposa sentada na cadeira de balanço, fazendo tricô. Ele chega, olha para ela e diz: e aí? Falou com Deus? Perguntou para ele se é isso que merece um casal de missionários que fica 40 anos no campo e quando volta para casa recebe? É isso que merece? E ela calmamente responde: eu orei e ele me respondeu. O missionário assusta e pergunta: ele te respondeu? Respondeu. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não estamos em casa. Essa aqui ainda não é a nossa casa. Nós temos uma casa e é para lá que a gente vai. A gente combate o bom combate, a gente termina a carreira e guarda a fé, porque a gente tem uma casa e é para lá que a gente vai. Deus está te dizendo essa noite: descanse nele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele é o seu Deus, Ele tem sido o seu Senhor, o seu sustentáculo, a sua força. Você não está de pé porque é bom, é porque a graça te sustenta. Você não está viva porque é boa, é porque a graça de Deus tem te sustentado, Ele tem te abraçado. Ele tem sido teu pai, teu pastor, teu protetor, o Senhor da tua vida. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada filho, filha que está aqui hoje. Obrigado por essa aula sobre a vida cristã que a gente aprende nas últimas palavras de Paulo. Pai, em nome de Jesus, que a gente saia daqui fortalecidos. Que a gente abra uma semana com o coração cheio de certezas da fé. Pode vir crise, sofrimento, angústia, que a gente mantenha o coração enraizado na Tua palavra. Os ventos sopram, mas eles obedecem ao Teu comando. As crises vêm, mas elas são escolas, aulas do Teu divino, da Tua divina didática, Pai. Que ninguém saia daqui sem ser tocado pela Tua palavra, e que a gente saia fortalecido para crescer como servos de Deus. Obrigado por cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.